Agora chegou o momento de definir gestão documental. Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando já chegaram a essa conclusão, né, Flávio? Porque a gente já falou bastante sobre isso. Esse conceito, ele está previsto, inclusive, no artigo 3º da Lei de Arquivos, a Lei 8.159. Então, veja, a gestão não é uma ação isolada, né? Ela é um conjunto de normas e de operações técnicas, de procedimentos, que envolve diversas atividades, desde a produção do documento. Então, gente, olha, atenção aqui. Lá vai um destaque, né? Quando a gente fala em gestão documental, a gente não está falando só de arquivos, a gente está falando das atividades de protocolo também, porque a gestão se inicia nessa fase inicial, quando os documentos são produzidos. Passa pela sua tramitação toda, pelo percurso que eles realizam dentro das instituições, pela classificação, pela avaliação, pelo arquivamento, pelas propostas, né, de reprodução desses documentos em outros suportes, em decorrência de necessidades específicas. Então, definir normas para tudo isso, né, para produzir o documento, controlar o seu trâmite, o seu arquivamento, o uso, o empréstimo, né, o acesso, a avaliação, o que vai ser preservado, o que vai ser eliminado, quanto tempo guardar, tudo isso, não é? Que é a gestão documental, viu, Flávio? Então, o que é a gestão documental, o que ela é e o que ela pode oferecer, o que ela assegura para o cidadão e para a administração pública? Como nós já falamos até agora, não é? A gestão vai assegurar o acesso à informação e vai assegurar também a eficiência, a racionalidade dos arquivos. Guardar com racionalidade significa guardar o que é necessário, não é? O que é importante. E eliminar significa desobstruir os espaços, né, dos depósitos com documentos que já tiveram uma função um dia. Todos os documentos nasceram importantes e necessários. Porém, aquelas funções que justificaram a sua produção se esgotaram, não é? E, portanto, o documento pode ser eliminado sem nenhum prejuízo. E por isso que a gestão documental assegura essa guarda racional dos documentos. Um outro conceito interessante é o de ciclo de vida do documento, professor Ieda. O que você pode falar sobre esse ciclo de vida? Então, aqui, o Flávio, a gente só vai destacar numa imagem para ilustrar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, que a gestão documental significa tratar, não é? Ou realizar essas inúmeras atividades desde a produção do documento até o acesso, não é? Agora, isso significa controlar o ciclo de vida do documento. O que significa isso, um ciclo de vida? Esse é um conceito da teoria arquivística, é um conceito basilar, não é? É um conceito fundador da teoria arquivística e dessa disciplina chamada arquivologia. Significa o seguinte: os documentos podem passar por até 3 fases. A primeira fase, ou primeira idade, como alguns livros mencionam, né, é aquela do arquivo corrente. O documento nasceu em decorrência de alguma necessidade, para viabilizar o exercício de alguma atividade, eles estão vigentes, eles são muito consultados. Encerrada essa primeira fase, geralmente a gente sabe disso quando vem assim, arquive-se, né? Então acabou a tramitação, o problema foi resolvido ou encaminhado, então agora o documento já pode ir para um depósito, ele já pode ser arquivado. Então ele ingressa no que a disciplina arquivística chama segunda idade do documento ou idade intermediária, o arquivo intermediário, não é? É esse momento em que o documento está prestes ou já encerrou a sua vigência, ele já é pouco consultado, porém ele ainda não pode ser eliminado. Por quê? Porque ele tem que estar disponível para ainda servir de provas. Por exemplo, você tem aí processos de compra, você já comprou, já pagou, já recebeu o bem que você adquiriu, não é? Encerrou, agora manda para o arquivo. Já posso eliminar? Não, não posso. Por quê?
porque tem um período em que eu tenho que deixar o documento disponível para prestar contas, viu, Flávio, ao Tribunal de Contas. Então, durante esse tempo, provavelmente, o documento será pouco consultado, não é? Claro que ele será necessário se, numa auditoria do tribunal, se verificar alguma irregularidade. Aí o documento será desarquivado. Por isso que ele não pode ser eliminado logo após o final da vigência, ele precisa aguardar algum prazo ainda. Então, ele fica no arquivo intermediário, não é? Por quê? Porque ele está na segunda idade. E a terceira idade do documento, qual que é? É essa do arquivo permanente. Então, se verificou que daquela produção imensa de documentos, bastante volumosa, um segmento menor, né, deve ser preservado. E isso foi verificado durante o trabalho de avaliação documental. Aquele segmento mais reduzido, menor, que guarda esse valor substantivo como fonte de prova e para pesquisa, ele vai ser definitivamente preservado. Então, ele ingressa nos chamados arquivos históricos ou arquivos permanentes. Por quê? Porque esses documentos têm um valor perene, né? Eles têm um valor cultural. Marcelo, parece que tem alguma... Não, acho que está correto, acho que é bem didática nessa fala da Ieda, né? É bom que os municípios observem, né, essas 3 fases, né, do documento.